Olá, seja muito bem-vinda a mais essa aula. E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a pronúncia do ED no final dos verbos. Então, a pronúncia do ED no final de cada verbo, ela tem algumas particularidades que é muito importante que a gente saiba para que na hora de falar a gente não cometa pequenos erros de pronúncia e a gente possa falar com mais exatidão, com mais clareza. Então agora nessa aula eu vou te mostrar como que se pronuncia o ED ali no final de cada verbo para que você já saiba, já tenha o conhecimento e possa pronunciar eles corretamente. Então vamos lá. Como sempre, vale ressaltar que não é uma coisa que você tem que decorar agora a qualquer custo. À medida que você for tendo contato com o inglês, você vai perceber que essas regras aqui se tornam automáticas. Você já vai saber, vai ser um conhecimento que você já vai ter. Então o ideal é que aqui você possa saber que essas regras de pronúncia existem e possa depois consultar o material de apoio, rever as aulas, ouvir a pronúncia das palavras e assim você vai se familiarizando aqui com a pronúncia desses verbos. Então, a primeira regra de pronúncia que a gente tem é com os verbos terminados com P, K, S, CH, SH, F e X. Então, no caso dos verbos terminados com essas letras, o ED no final vai ser pronunciado com o som da letra T. Por exemplo, o verbo work não vai ser worked, a pronúncia dele. A pronúncia dele, sempre que o verbo acabar com qualquer uma dessas letras, vai ser worked. Worked. A mesma coisa com todos os outros. Por exemplo, aqui no verbo miss. Em vez de a gente pronunciar missed ou alguma coisa parecida, a pronúncia dele vai ter um som de T. Então vai ser missed, com som de T mesmo no final. Outros exemplos aqui, o verbo stop, que vai ser stopped. O verbo touch, que vai ser touched. Push, pushed. Stuff, stuffed. E look, looked. Então é muito importante a gente saber essa pronúncia, porque a nossa tendência natural mesmo é querer pronunciar algo como pushed, ou então looked, ou então stopped. Então a gente tem que saber que, nesses casos, a pronúncia no final vai ter um som de T. Isso também é uma coisa que você vai pegando com o tempo, à medida que você vai ouvindo essas palavras em inglês. Mas é muito importante a gente saber que tem essa diferença. Agora, nos casos dos verbos terminados em B, L, N, M, R, V, G, W, Y e Z e terminados em ditongos, o som do ED ele vai ter um som da letra D. Então, por exemplo, aqui no caso do verbo call. Call, em vez de ser called, a pronúncia, que geralmente a gente vai ter a tendência mesmo de querer pronunciar como a gente vê, ou mais o que a gente acha mais parecido, ele vai ter o som de called, só com um D no final mesmo, um D bem suave. Por exemplo, live. O verbo live, o ED no final vai ter um som de lived, somente esse D no final mesmo. Outros exemplos aqui, o verbo perform. Performed, cry, cried, ao invés de cried, que a gente costuma pronunciar dessa forma. Buzz, buzzed, clean, cleaned, repair, repaired, allow, allowed, ao invés de allowed. Então é muito importante saber essa pronúncia também. E no caso dos verbos terminados em D e T, a pronúncia do ED no final deles vai ter um som de id, id. Por exemplo, no verbo end, a pronúncia dele vai ser algo como ended, assim como no caso do verbo add, que vai ser added. Então a gente tem essa pronúncia aqui de como se fosse um id no final. Outros exemplos é o verbo hunt, o verbo need, que vai ficar needed, fold, folded, sound, que vai ficar sounded e assim por diante. Então sempre que o verbo acabar com D ou com T, como aqui no caso do verbo hunt, que fica hunted, a gente vai ter esse, como se fosse esse id aqui no final, ou ed, vai ter essa pronúncia. Então é bom ficar atento a essas pequenas regras que fazem toda a diferença para a gente poder falar corretamente, que é muito importante também. Então agora é uma questão de treino mesmo, você ir vendo. No material de apoio tem essas informações também, você pode consultar, assistir essa aula quantas vezes for necessário, para que você entenda ali, e com o tempo você vai ver que vai ficar bem natural para você, conforme você for tendo contato com o inglês. Então basicamente nessa aula é isso, te vejo na próxima aula.